Olá, tudo bem? Vamos falar do tempo, do inconsciente, da nossa vibração, da emoção latente que conduz a nossa vida, de forma que no momento não temos percepções, mas eu tô aqui para te ajudar. Eu quero que você observe a sua vida para que você mesmo possa mudá-la, alterá-la, fazer com que coisas aconteçam só porque você quer que aconteça. Sabe essa história de você alcançar os seus desejos? É disso que nós vamos falar aqui. Mas eu peço que você abra a mente para ouvir e sentir tudo isso no seu coração, que é algo que é muito bem fundamentado e traz aí muitas novidades. Não são assim tão novidades, mas às vezes a gente não tem acesso, né? E eu quero passar isso para vocês, tá certo? Vamos lá? Olhem aqui para mim, vamos lá. Vocês já ouviram falar que o tempo é negativo? Existe aí uma percepção, né, em relação à ciência, a mecânica quântica, que diz que o tempo ele é negativo, ou seja, ele avança, aliás, o futuro avança para o presente e o passado avança para o presente. Ou seja, o futuro faz o seu caminho ao contrário, o passado se move para o presente, os dois se juntam e formam aí o seu presente. Já ouviram falar disso? É muito legal, né? Isso tudo são estudos da Universidade de Toronto. Depois, qualquer coisa, vocês procurem aí para saber. São novidades, estudos em relação à física teórica. Cientistas vão trazendo aí pra gente, pouco a pouco, vai sendo inserido isso no nosso inconsciente, consciente, na nossa sociedade. Isso é muito legal, porque o que tem a ver tudo isso, né? Nós mesmos estamos aqui, mas temos a oportunidade de sermos os eus do futuro. Correto? Já ouviram falar na expressão Wink Makers, que é a humanidade do futuro? Pois é. Lembra-se do Albert Einstein, que quando fala que tudo é energia, próprio Tesla, né, falou que devemos pensar sim em forma de energia no universo. Ou seja, eu aqui sou o eu do passado e sou o eu do futuro. Tudo se trata sobre mim. Digamos que, na verdade, se trata de uma energia universal, né? Por conta que nós todos formamos uma única coisa, né? Temos uma unicidade aí. E isso traz muita responsabilidade, porque tudo que nós moldamos mentalmente em relação a essa questão do eu do futuro, o eu do passado e o eu do presente, isso se torna, de certa forma, a nossa realidade. E isso impacta não só na nossa vida, impacta ao nosso redor, impacta sim na humanidade. Por isso que é tão importante quando você para pensar na questão do inconsciente, essa questão do julgamento, da reclamação, da dúvida, da falta de fé, do vitimismo. Isso faz com que a sua vibração fique muito baixa. E aí você não anda para frente, você fica estagnado. As coisas estão evoluindo, mas ao mesmo tempo estagnado, porque você não consegue sair desse padrão e não percebe que é você mesmo que faz isso, né? Essa questão, então, agora, desses cientistas da Universidade de Toronto que trazem essa questão do tempo ser negativo é bem esclarecedor e, ao mesmo tempo, eu quero que você aí na sua casa seja perspicaz em perceber que quem molda é você. Quem cria sua realidade é você. Quem cria o meio em que você está é você. Essa emoção latente que está aí no seu subconsciente e inconsciente, trata-se de você, é a sua base. Coisas acontecem ou não acontecem devido a isso, porque você não percebe. Inclusive, em relação até essa percepção de tempo, você não percebe que o criador da sua vida é você. Porque vamos analisar aqui. Eu sou triste, mas eu faço um papel de que não sou. Eu sorrio, eu busco coisas para me manter mais alegre, mas eu tenho uma emoção guardada, latente, intrínseca, entranhada, enraizada por questões de crenças limitantes, porque tudo que o seu inconsciente observa ao seu redor é o que ele molda e você não percebe isso. O seu inconsciente, ele é tão poderoso e você não percebe. Aí cabe a você analisar as crenças limitantes para que você possa sair desse estado de tristeza, por exemplo, tá? Pode ser aí inúmeras emoções, às vezes, sei lá, 4, 5, 6. É você que tem que destrinchar. Isso, terapia, eu faço também. Esse esclarecimento, né? Trazer luz a essas emoções latentes que fazem a base do seu organismo, da sua energia, da sua vida, do seu corpo, da sua mente, consciente e inconsciente, e isso que vai doutrinando a sua vida. Porque se você quer moldar algo diferente a esse tempo que vai para frente, que vai para trás, ou seja, ele é um emaranhado, ele é mutável o tempo todo. Você pode construir coisas. O medo e a tristeza que você está sentindo hoje, ele vai ser o seu problema daqui uma semana, daqui duas, daqui três, daqui a um mês.
Ou seja, você está criando o tempo todo. Não é aquela história do que a gente ouve falar, ah, o meu dia hoje não tá legal. Eu vou esperar pra chegar em casa eu vou comer, vou tomar um banho, vou relaxar, vou escutar uma música, assistir um filme. Não. Isso é um ledo engano, porque você não tem que esperar a chance de você chegar em casa para se reformular e se equilibrar. Não, você tem que pegar esse dia, aquele momento que está acontecendo, o momento presente, aquela questão da atenção plena que já falamos aqui, inclusive. Você tem que pegar esse momento e é aqui, a sua atitude é aqui. Porque o que eu preciso de você em relação à sua parte inconsciente, tá? Eu preciso que você tenha coerência. Porque o seu pensamento ele é muito rápido e ele vai mandando sinais para o seu corpo bioquímico, nessa parte toda bioquímica e orgânica, vai mandando sinal. E o seu inconsciente, de certa forma, ele é um servo-mecanismo do consciente. Aí o que acontece? Você tá inundado aqui, um monte de emoção. Coisas boas, coisas ruins, tristeza, enfim, alegria. Mas aqui tem uma emoção, e no meio de tudo isso, que ela é latente, que ela se expressa muito fortemente, porque ela está entranhada, é enraizada em você. Aí, essa emoção, o seu inconsciente manda sinal para buscar mais dessa emoção. É uma relação, até podemos comparar em questão de vícios, né? Porque essas emoções latentes, elas geram bioquímica, né? Gera aí neuromoduladores e tudo mais. E aí o seu organismo acha que isso aqui que tá acontecendo com você é o certo, é o correto, é aquilo que você quer pra sua vida. E aí ele vai buscar mais disso. O nosso pensamento, ele é muito rápido, né? Essa questão da velocidade da luz, com certeza eu acho que o nosso pensamento é muito mais rápido, tá? Por isso que cabe essa observação. Esteja atento àquilo que você pensa, àquilo que você fala, porque isso tudo vai moldando a sua realidade. E depois não adianta reclamar, tá? Inclusive, se você tá sentado no banco da vítima, falando mal das outras pessoas, julgando, reclamando, desfazendo de situações, não observando as coisas boas que você tem ao seu redor, tá? Porque existe aí essa coisa da insatisfação, só que observe que isso é a latência da sua vida. Isso é algo que pulsa, que está vivo, que está lá nas sombras e que sequer você tem controle sobre. É importante ter noção, percepção, análise, vida, realidade para que você possa observar o que você faz para criar o seu eu do futuro. Porque na verdade, existem muitas coisas, existem muitos artifícios, só que a partir do momento que você tem conhecimento, que você tem ciência, que você tem essa parte dessa teoria, né, essa vivência, fazer os exercícios, trazer isso para sua realidade, fazer os testes com você mesmo, você cria novas realidades, tá? Você cria novos estados, novas percepções, novo eu, né? Vamos aí em direção a essa questão do tempo, que é muito legal em relação à mecânica quântica, que diz que o tempo praticamente somos nós que moldamos, nós criamos, né? Não adianta você falar que quer, sendo que você não sente. Isso é a mesma coisa em relação ao inconsciente. Essa questão de você não ter um hábito, uma atitude coerente com você mesmo, entre pensamento, sentimento e a atitude, você não consegue realizar, você não consegue sair desses estados que doutrinam, que literalmente comandam a sua vida. Aí você se torna cada vez mais insatisfeito e não realizável, né? Você acaba emanando dúvidas em relação a essa parte transcendental de você mesmo. Eu sempre falo para os meus clientes que o cérebro, ele é um órgão do nosso corpo. A função desse cérebro realmente é pensar. E ele vai se basear naquilo que você já viu. Ele vai se basear muito nessa questão inconsciente, né? E vai trazer coisas ali. Lembra que eu falei que é o servo-mecanismo da mente consciente? Ele vai trazer essa percepção, essa coisa do trauma, essa coisa que você já viveu, que você supostamente acreditou, essa coisa que você tornou muito emocional, né? Trouxe essa emoção pra dentro do seu organismo, dos seus sentimentos, dos seus órgãos, da sua célula, está aí circulando na sua corrente sanguínea, então ele vai mandar mais do mesmo. Essa questão da vibração, ela impacta diretamente, né? O todo é mental. Essa questão da vibração, ela é determinante para que você mude a sua vida, para que você tenha essa realidade explícita realmente, né? Que você encare de fato tudo que acontece, a verdade verdadeira, né? Aquela frase, já ouviram falar? O deserto do real, essa é a realidade que você tem que enxergar, porque vamos dizer que ela seja dura, cruel, você não quer mais viver isso, correto? E aí o que você faz? Você tem que transpassar, você tem que dizer, você tem que conversar, você tem que colocar isso no papel, igual eu sempre falo para os meus clientes. Coloca no papel, esclarece, tenha mais clareza daquilo que você quer, do que você acha que você é e que de fato qual é a emoção que comanda a sua vida, para você ter uma chance, né, de você mudar
esse padrão. E você vai ter que insistir, você vai ter que fazer esforço. Não é da noite para o dia que acontece. Essa questão de você trabalhar com a parte inconsciente de si mesmo, você tem o poder nas suas mãos. Você traz luz para a sua consciência, que é algo fundamental, porque todos nós temos sim uma consciência. Você traz essa luz, essa clareza, essa verdade, e aí você começa a mudar tudo ao seu redor, tá? Você consegue ver de fato aquilo que acontece e não se associa mais, não sofre mais com aquela situação que te causa mal. Você vai trazendo força, clareza, você vai elevando o nível de estressor. Você não vai mais ficar depositando supostamente à toa cortisol aí na sua corrente sanguínea. Você não vai estar mantendo o seu corpo algo que seja ruim para ele, né? Fazendo com que o seu sistema imunológico desligue, estando aí mais propício a doenças, a vírus, a bactérias. Então é importante pensar e analisar com carinho quem é que comanda a sua vida, quem é que faz. Que pensamento tem aqui, né? A sua mente inconsciente e consciente trabalham juntas. Elas querem se associar de forma verdadeira, de forma compacta, para tudo ser uma coisa só e tudo trabalhar junto, tá? Para tudo ser algo surpreendente, feliz, alegre, próspero, abundante, porque é isso que nós merecemos aqui, correto? É isso que eu queria transmitir para vocês nesse vídeo. Observem toda essa proposta que eu coloquei aqui para você em relação a você ser o seu Winkmakers do futuro. Tá? Analisa isso com carinho. Qual é o caminho que você está construindo em relação a esse tempo, essa linha de tempo, né? Esse lapso temporal. O que você está construindo para que esse futuro idealizado, mas de certa forma, que deve ser real mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, ele deve sim ser real para você construir esse futuro que caminha passos para trás, esse passado aceitável, que muitas vezes é traumático, mas que você já resolveu, a coisa caminha e se encontrem de uma forma uníssona e transforme o seu presente em algo maravilhoso, porque é isso que você merece. Certo? Terapias comigo, podem deixar aqui nos comentários, se vocês quiserem assuntos diversos, enfim, quiserem me propor, perguntar, tirar dúvidas, podem também deixar aqui nos comentários, tá? Eu trabalho com essa terapia, né, do inconsciente. Os atendimentos, eles são muito rápidos. Com uma sessão é transformador. Sua vida muda, sua percepção, o seu olhar em questão de você mesmo, né, sobre você mesmo, muda. Ele já muda, já é muito terapêutico no sentido de ser resolutivo. Mas eu gosto de trabalhar com 3 ou 4 sessões. Pronto, está resolvido e você vai embora para a vida. Vá viver o seu melhor. Seja melhor, porque esse melhor ele impacta também na vida das pessoas, principalmente naquelas que estão perto de você, né? E se nós quisermos criar um ecossistema saudável, equilibrado, sustentável, nutritivo, nós devemos sim, a responsabilidade é nossa, nós devemos sim melhorar essa questão do que eu sou nesse tempo proposto, né? Quem eu sou nessa linha de tempo, como eu reajo, como eu penso, para que a gente possa, na verdade, mudar toda a nossa história e quem sabe até a da humanidade, porque eu tenho certeza aí que você fica reclamando e não faz. Você reclama e continua tendo o mesmo comportamento, o mesmo humor, a mesma reação. Você continua sendo o velho eu. E a minha proposta é que em 4 sessões de terapia do inconsciente, é algo surpreendente, você possa mudar mecanismo neuronal para que isso impacte a sua vida em termos orgânicos, físicos, transcendentes, consciencial e tudo mais, tá? A minha proposta é que você melhore todos os dias. Por isso que eu falo que a vibração, ela impacta diretamente a sua vida. É impressionante. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês de um cirurgião. O nome dele é Maxwell Maltz. Ele diz na sua teoria, que se chama psicocibernética, que a nossa autoimagem em relação à nossa autoconfiança, somente mudando o corpo físico, fazendo ali uma cirurgia plástica, por exemplo, mudando, nos tornando aquilo que a gente imagina que supostamente seja o melhor pra gente fisicamente, isso não altera a sua percepção de você mesmo. Você continua, de repente, triste, magoado, insatisfeito, raivoso, alterado, cheio aí de cortisol, reclamando, duvidando, né? Sendo uma pessoa muito assim de baixa autoestima. Então, analise, tá? Porque o que eu falo, tudo está interligado. Tudo está coligado, tudo é a mesma coisa. Tudo isso se trata de mente, percepção, parte inconsciente que doutrina a sua vida. E isso eu tenho certeza que de repente está te fazendo mal e você não quer mais viver assim, tá? Então você venha fazer as terapias comigo, você vai ver um salto aí na sua vida para melhor, tá certo?